Irmãos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no Evangelho, conforme escreveu Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9 até o versículo de número 13. Se há uma verdade na qual nos apoiamos, é a verdade que o rei venceu, o cordeiro venceu. E ele está vindo buscar um povo que ele mesmo comprou de toda tribo, língua, raça e nação. Essa é a base cristológica para a missão da igreja. O rei venceu. E nós empunhamos esta verdade e a proclamamos perto ou longe. Sem esta base firme de que Cristo venceu e ele consumou plenamente a sua obra exclusiva de redenção, não teríamos mensagem para anunciar. Não teríamos esperança para lançar sobre os povos em trevas. A razão pela qual nós estamos aqui, pelo qual o sal da terra existe, é porque o Cordeiro venceu. E Ele nos comissiona e nos dá o privilégio e a graça de sermos partícipes com Ele nessa missão. É um comissionamento real. Ele nos arregimenta e nos manda mundo afora. E a imagem que eu tenho é de pessoas que estão indo para esticar o tapete vermelho para que o rei venha e passe. Esse é o nosso chamado, esticarmos o tapete para que o rei venha cheio de graça e glória e encha toda a terra do conhecimento do seu nome. É com o coração então em chamas pela verdade de um rei que venceu, que nós saímos e proclamamos a sua vitória. E essa vitória diz respeito a um rei e ao seu reino. E na oração do Senhor, que nós iremos ler agora, nós temos aqui uma das petições como um clamor missionário, que urge por este reino e o seu rei se estabelecendo plenamente no cosmos. Vamos ler juntos Mateus capítulo 6, do versículo 9 até o versículo de número 13. Vamos fazer uma leitura uníssona. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Essa é uma oração muito conhecida, chamada oração do Senhor, oração dominical, oração do Pai Nosso. Alguns a transformam em reza e fazem desta petição um amontoado de palavras sem sentido. Mas esta é uma oração que carrega consigo princípios valorosos, preciosos. Aqui nós temos um paradigma, um modelo que nos ensina a viver, que nos ensina a orar, que nos ensina a adorar. E eu tenho dito que a oração do Pai Nosso também nos foi deixada para treinar o nosso coração. O Senhor está nos domando, Ele está nos adestrando, Ele está ordenando as nossas motivações a partir deste modelo de oração. Esta oração está ali compondo o famoso Sermão da Montanha, onde Jesus discorre sobre as qualidades essenciais do cidadão do reino dos céus. Vale salientar que Jesus não começa com mandamentos imperativos, mas sim com afirmações indicativas, dizendo quem são aqueles sobre quem a graça brilhou. E você lembra das bem-aventuranças? É assim que começa a vida cristã. Não começa com o que nós fazemos, começa com o que Ele faz por Cristo em nós. É assim que o Evangelho chega ao nosso conhecimento e para a nossa transformação. Obrigado, querido. O Evangelho chega dizendo primeiro e mudando quem nós somos. E a partir desta realidade transformadora, identitária, ele então nos orienta um novo modo de viver. Então o Evangelho começa dizendo assim: vocês são bem-aventurados, outrora pobres de espírito, mas agora enriquecidos pela graça de Deus. Vocês são bem-aventurados, porque vocês choravam, e choraram inclusive pelos seus pecados, foram compungidos pelo Espírito, e agora vocês são consolados. Vocês se alimentaram, beberam e comeram da justiça eterna, e portanto vocês são mais do que felizes. E assim começa o Evangelho,
dizendo o que Deus faz e fez em Cristo por nós. Diante dessa realidade, uma vez que nós já não somos mais os mesmos, que a nossa vida, o nosso coração e o nosso caráter foi mudado pela pessoa bendita de Cristo, agora nós precisamos viver de uma maneira diferente. Então nós temos uma sequência de ordenanças que acompanham o Sermão da Montanha. Esse modelo, essa ordem, essa estrutura aqui é muito parecida com aquela que nós temos em Êxodo 20, no texto do famoso Decálogo, os 10 mandamentos. O que é que você tem lá? Antes de qualquer um dos mandamentos, uma declaração poderosa e afirmativa de Deus como Deus de um povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, vocês são o meu povo, eu os tirei com mão poderosa da casa da servidão, e diante desta realidade redentora, agora sim, vocês têm um monte de coisa para fazer e não fazer. Vocês têm uma conduta nova a se amoldar a partir dela, mas não sem primeiro saber quem vocês são. E esse é um ponto central no Sermão da Montanha. Antes dele falar de um novo modo de comportamento, ele fala de uma nova identidade. E meus irmãos, nós estamos aqui porque cremos que em Cristo a nossa identidade foi mudada. Nós não somos mais os mesmos. Uma vez que Cristo nos acha no meio da multidão dos perdidos e Ele nos atrai, Ele nunca mais nos deixa os mesmos. Isso é uma bênção. E alguém já disse assim: olha, tudo que você vê de ruim em mim, sou eu mesmo, mas se você vê alguma coisa boa, é Cristo em mim, é Ele impingindo em mim a sua identidade. Mas meus irmãos, quando chegamos na oração, aqui nós temos um novo modelo de piedade. O Senhor Jesus, Ele está combatendo os fariseus, os religiosos que se apoiavam na performance, para de alguma maneira ganharem gabarito diante do Senhor, se achando bons, e o Senhor diz assim: não, eu tenho um modo diferente de espiritualidade, de piedade, para aqueles que foram transformados em sua identidade. E aí ele começa a falar sobre oração, ele fala sobre jejum, ele fala sobre a prática da justiça, e em se tratando da oração do Pai Nosso, é importante que digamos algumas coisas, antes de entrarmos na petição que iremos destacar, que é a petição: venha o teu reino. E o que eu queria destacar é que esta oração, ela não está facultando a oração para os cristãos, os discípulos e aqueles que tiveram a identidade mudada. Eu quero que você entenda, e a gente está num encontro de oração, que para um cristão, a oração não é uma opção, a oração não é um dever facultado, a oração é um privilégio mandatório. Se eu sou cristão, se eu fui amado e agora posso amar Jesus de volta, se o meu coração foi transplantado, e se recebi na cruz uma nova identidade, o exercício da oração precisa fazer parte do meu novo deleite, da minha nova maneira de viver. As delícias perpétuas do Senhor, que o salmista falam, precisam ser para mim agora também apetitosas, desejosas, isso por meio da oração. É estranho nós compreendermos a vida cristã divorciada da oração. Jesus não está dizendo assim: olha, se vocês porventura resolverem orar, mas quando vocês orarem, pressupondo que discípulos oram. Para além disso, há um reforço nessa argumentação de que a oração é um privilegioso dever, ao passo de que ele começa a sua instrução dizendo que nós podemos agora nos aproximar do Deus eterno e chamá-lo de Pai. Não apenas dizendo que a oração é um privilégio dos discípulos, mas a oração é o dever de casa dos filhos. É a porta que nos foi aberta pelo Pai de acesso, de acolhimento, de filiação. Se eu sou discípulo de Cristo, porque fui adotado como filho de Deus, eu tenho agora um novo e vivo caminho pelo qual eu posso acessar a presença do Pai, e eu preciso fazê-lo com prazer e com deleite. Eu não posso fazer outra coisa, senão agora ter prazer naquele que me amou. Por que é importante dizer isso, irmãos? Marcos aí sabe muito bem, é impossível compreendermos obra missionária apartada da oração. Se joelhos não se dobram, corações não se rendem. A nossa primeira luta não é aquela que acontece nas ruas, nos becos, nas vielas e avenidas.
A primeira luta que um cristão trava em se tratando de trabalho missionário não é aquela que ocupamos nos púlpitos, nas casas. A primeira luta é aquela que travamos no jardim da oração, no Getsêmani, onde gememos, nos humilhamos, somos esmagados pelo Senhor, somos feridos no nosso ego, somos testados em nossas motivações, e ali choramos, e ali reconhecemos a nossa impotência, a nossa debilidade e inabilidade para estas coisas. Lembramos que não somos suficientes para elas. É só quando estamos ali aos pés do Senhor, porque Ele é tão grande e o peso da sua glória é tão insuportável para nós, que nos vemos completamente carentes da sua graça, do seu poder, do seu favor. É impossível compreendermos a obra de Deus sem o poder de Deus granjeado no lagar da oração, pensando naquela prensa do Getsêmani. É impossível, irmãos. E está ficando quase que jurássico encontrar um crente que ora. Está ficando jurássico, porque é muito mais fácil, e escute o que eu estou dizendo, é muito mais fácil nós performarmos em nome de Deus. É muito mais fácil fazermos coisas para Deus do que com Deus. É muito mais fácil sermos em nome dEle e até supostamente para Ele do que com Ele. E aquela natureza privativa da oração, ela tira de nós qualquer holofote. Porque enquanto choramos, gememos e oramos, não tem plateia, não tem audiência, não tem aplauso, não tem reconhecimento, não tem foto no Instagram, apesar de que alguns tiram foto e fazem live enquanto estão orando de joelho no quarto. Mas é aquele ambiente em que nós somos profundamente tratados, e é ali onde as verdadeiras lutas são travadas, irmãos. Quando eu olho para o ministério de Jesus, do começo ao fim, nós vemos que o Senhor da glória, aquele que sim, nele mesmo, é autossuficiente, não divorciou-se da oração em momento algum. Ele inicia o seu ministério público orando. Ele combate toda aquela rejeição e oposição do reino das trevas em oração. Ele vai ao deserto em oração. Ele assume o seu lugar na cruz em oração. Ele se antecipa à cruz orando. E o tempo inteiro Jesus está envolvido com o exercício da oração. Eu gosto de um texto de Marcos capítulo 1, quando diz que ainda era alta madrugada, e o Senhor levantara-se sozinho, indo então ao lugar deserto, e ali orava. Antes da escolha dos discípulos, ele orava. E eu fico olhando para mim e pensando o seguinte: quem sou eu na fila do pão? Se Jesus, o Filho de Deus, teve o seu ministério profundamente marcado pela oração, não seria eu minimamente um presunçoso em achar que é possível viver a vida cristã e servir ao trabalho de Deus, na obra de Deus, distanciando-me da oração? Não seria eu um arrogante em pensar que sou capaz de fazer a obra de Deus sem o poder de Deus e sem a comunhão com Deus? No mínimo eu seria um prepotente, arrogante, altivo, que estaria fazendo a obra de Deus, em nome de Deus, sem o deleite e o prazer na presença de Deus. Mas por mais que isso possa soar estranho, isso acontece. Acontece comigo, acontece talvez com alguns de vocês que aqui estão, e nós precisamos lembrar que a missão, ela não pode estar divorciada da oração. Precisamos ser um povo que marcha de joelhos, que proclama de joelhos, que anuncia as boas novas, enquanto que os pés pisam nos lugares que estão ali tomados pelas trevas, os joelhos se dobram diante do Deus eterno, dizendo assim: Senhor, nós não podemos, mas Tu podes. Acabamos de fazer isso aqui. Marcos falou da várzea, ele disse da dureza do povo, a dificuldade, a opressão espiritual, mas os joelhos se dobram e as portas se abrem. Os joelhos se dobram e Deus misericordiosamente estende as mãos. Os joelhos se dobram e a semente do Evangelho passa a germinar. Os joelhos se dobram e as oportunidades são conferidas. Os joelhos se dobram e a resistência do reino das trevas é quebrada. Porque, meus irmãos, ainda que o Senhor não esteja condicionado às nossas orações,
Ele soberanamente as decretou como meio pelo qual algumas coisas sem ela nunca acontecem. Deixa eu explicar isso para você. Deus não é refém das nossas orações. Algumas coisas na minha e na sua vida nós vamos orar e Deus vai fazer. Outras nós vamos orar e Ele não vai fazer. E outras nós não vamos nem orar e Ele vai fazer. Porque quem é soberano é Ele, não somos nós. Quem é Deus é Ele e não nós. Então a oração não são algemas que fazem de Deus refém dos homens. Mas, entretanto, todavia, porém, biblicamente nós podemos atestar que esse Deus soberano resolveu por decreto, por vontade, por soberania, determinar um meio chamado oração, pela qual, através do qual, este meio aqui, algumas coisas nesta dimensão nunca acontecem sem ela. Algumas coisas você não vai orar e Deus vai fazer, mas algumas coisas Deus só fará se nós orarmos. E por isso, por mais que isso pareça talvez estranho e condicionante a Deus, pensa comigo, faz agora o movimento contrário, pensando na pregação do Evangelho. Você é um bom presbiteriano, acredita que desde antes da fundação do mundo, Deus resolveu chamar um povo para si, escolheu esse povo para a sua glória e resolveu revelar sobre ele o seu amor e a sua graça. Mas como é que isso acontece? Como é que os eleitos são atraídos à cruz de Cristo? Pela pregação, não é isso? Nós cremos que a pregação do Evangelho é o meio ordinário pelo qual o Deus soberano chama os eleitos que Ele amou e se relacionou com eles desde antes da fundação do mundo. Se nós rejeitarmos a pregação em nome da eleição, estamos agindo em conformidade e obediência à palavra de Deus? Não. Como ouvirão se não há quem pregue? É preciso que o arauto saia à rua e proclame, e então as ovelhas que não estão neste aprisco, ao ouvirem a voz do bom pastor, passarão a segui-lo. Mas para que isto aconteça, alguém tem que sair da sua acomodação e esbravejar o Evangelho da graça, para que as ovelhas fora do aprisco ouçam a voz, identifiquem a voz do bom pastor e passem a segui-lo. O mesmo acontece com o exercício da oração. Por mais que a oração não seja condicionante para Deus, ela o é para nós. Deus não está limitado à oração, nós estamos. Deus não depende da oração, nós dependemos. Porque Ele estabeleceu a oração como um meio, Ele decretou que a oração seria um meio pelo qual, sem ela, algumas coisas nunca viriam a acontecer. Por isso nós precisamos orar, precisamos empunhar o Evangelho da paz e dobrar os nossos joelhos em oração, dizendo: Senhor, nós não podemos, mas Tu podes. O exercício da oração se antecipa e permeia toda a prática da missão. Não há missão sem oração. Mas ainda nessa oração, a primeira das petições, ela é fundamental para entendermos a segunda. Veja o que diz o texto: Pai nosso que estais nos céus. Qual é a primeira petição? Santificado seja o teu nome. Por que necessitaríamos fazer esta oração? Imagine que toda a terra está tomada pelo nome do Senhor. Todos os povos estão o adorando. Esse é o plano doxológico que está lá na criação. Deus fez todas as coisas para o louvor do seu nome, para a sua própria glória. Imagine se não houvesse pecado, nenhum pecador, nenhum povo perdido. Essa oração não faria sentido. Já seria inato a nós, criaturas de Deus Pai, tributarmos a Ele honra, louvor e glória com toda a perfeição, porque para isso fomos criados. Esse seria o louvor contínuo dos nossos lábios, do nosso coração. Existimos para iconizar, refletir e representar o Deus Santíssimo. Mas em um dado momento, o pecado adentrou na história. E nem todos reconhecem mais o Santo como Deus Santo. E nem todos os homens da terra se prostram e dobram-se diante dele em reconhecimento e adoração. Agora eles adoram o sol, adoram a lua, adoram os bonecos de barro, de prata, de ouro,
agora adoram ratos, vacas, agora adoram a si mesmos, agora se colocam no lugar do próprio Criador e erigem altares em torno do próprio ego, das vaidades e dos ídolos pessoais. Por essa razão, o nome do Senhor tem sido profanado. E essa deve ser a motivação por trás de toda ação missionária. É que existe alguém nesse mundo que está invocando outro nome, e está oferecendo culto a um suposto outro Deus, que não o verdadeiro Deus. A motivação maior não são os perdidos, não é a necessidade do homem, não é a mera carência de salvação. A maior necessidade que move o coração do crente é a necessidade da glória de Deus se espalhar por toda a terra, e nós vermos pessoas de toda tribo, língua, raça e nação se curvando diante do Cordeiro e tributando a Ele o louvor que é devido ao seu nome. É por essa razão, irmãos, e somente por essa razão, que homens e mulheres saem de um lugar para outro do planeta, cruzam oceanos, deixam o conforto das suas famílias. Não é simplesmente porque estão afeiçoados por uma nova cultura, por um povo, por uma gente, é porque eles amam a glória de Deus, e tomados então por esse maravilhamento diante do nome do Senhor, e pela consciência de que nem todos o conhecem, e nem todos podem adorá-lo, isso nos move a dizer assim: venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino. A adoração é essa mola propulsora para a missão. Tanto é o objetivo das missões. Nós desejamos, por que vocês estão lá na Várzea? É simplesmente para que aquele lugar se torne um lugar mais aprazível, melhor? Não, é para que dali Deus suscite adoradores de Cristo Jesus, e que então haja um culto que vai se ajuntar ao culto cósmico, quando Cristo vier em sua glória. O nosso desejo é que ali haja um bando de adoradores, que vão se ajuntar semana após semana, de casa em casa e nos templos, dizendo: Jesus é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele venceu e a vitória dEle nos foi imputada, e agora nele nós somos mais do que vencedores. Nós objetivamos, como saímos de casa, empunhando o Evangelho da Graça, que pessoas tomem parte na adoração do Senhor. É o culto. Esse é o objetivo central, que pessoas tomem parte nesta adoração cósmica. Mas e para nós? O que é que nos motiva a fazer isso? Não apenas como objetivo final, mas como motivação inicial. A mesma razão. Nós estamos diante do Deus de toda a terra, que entregou-se na pessoa do Filho, levou sobre si a nossa condenação e o nosso pecado, nos deu um novo nome e uma nova história. O Deus que nos amou de tal maneira, que afeiçoou-se por nós desde antes da fundação do mundo, ao ponto de verter sangue em Cristo, carregar o fardo que era nosso, assumir a culpa que era nossa, sendo Ele sem pecado. O que nos faz então abrir as portas da nossa casa e rasgarmos a boca e declararmos em alto e bom som que Jesus é o Senhor, senão espanto e assombro diante deste Deus santo? É aquela condição de alguém que se assombrou, se espantou, ele está maravilhado, encantado, e agora ele precisa dizer para todo mundo quem é esse Deus, o que ele fez por sua alma. É alguém que está agora incontido no seu prazer e na sua alegria, e ele precisa reproduzir isto. Ele está impulsionado, inflamado de adoração, e ele quer que outros tomem parte nesta adoração também. E aí, diante das rejeições, das lutas, a glória do Deus Todo-Poderoso continua sendo motivadora para aqueles que vão, porque nós olhamos para Ele e vemos tamanha beleza, mesmo diante da feiura do pecado, da rejeição dos homens, quando alteamos os nossos olhos aos céus e contemplamos quem é o Senhor e o que Ele fez, aquilo aquece o nosso coração e nos faz dizer: nós vamos perder o que achamos que temos, vamos deixar para trás aquilo que achamos que podemos sustentar. E só me vem à mente a frase do Jim Elliot: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, em troca de segurar o que não pode perder. Mas só tem essa noção aqueles que estão diante do santo, dizendo: santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome. Por isso, a cada semana, a igreja do Senhor se reúne,
No dia do Senhor, nós estamos reunidos dizendo: santificado seja o teu nome. Mas se pararmos por aí, dá tudo errado. Porque na segunda-feira nós precisamos fazer a segunda oração, que é: venha o teu reino, manifeste esse teu reino de alegria, paz e justiça, onde eu passar, onde eu estiver, por onde eu for, para que Cristo também seja adorado e aclamado no coração daquele e daquele outro, até que o Senhor venha. O problema é que muitas vezes nós paramos no santificado seja o teu nome. É melhor, a gente vem aqui, Josimar toca os hinos e a gente fica ali de boca aberta. O pastor disse que estava o queixo caído, meu estava o queixo também, os olhos, estava tudo ali. Tem que juntar, dar um monte de queixo aqui. É bom demais. Mas ele não parou por aí, irmãos. Ele disse: venha o teu reino. O rei tem um reino, e esse reino aqui é importante a gente entender o conceito, apesar de ser muito simplista no que eu vou dizer agora, mas é importante entendermos o significado de reino. O tema do reino de Deus é um tema abrangente, complexo, até controverso em debates teológicos, mas de uma forma muito pedagógica, eu vou usar de uma estrutura de um pregador inglês chamado J.I. Packer, para tentar trazer para a nossa consciência talvez uma explicação plausível e ao mesmo tempo simples acerca do que é o reino. Packer vai dizer o seguinte: o reino de Deus, ele pode ser entendido de duas maneiras. Ele pode ser entendido na sua dimensão criacional, que é o Deus que reina e governa sobre tudo e todos. Ele governa sobre os céus, a terra, os mares, anjos, demônios, homens, mulheres, crentes, ímpios, igreja, inferno. Ele reina absolutamente sobre tudo. Ele é o único Senhor e ponto final. Nós não temos deuses se degladiando, medindo força. Nós temos um Deus todo-poderoso, e esse é o Senhor, Criador de todas as coisas. E Packer vai dizer que neste primeiro sentido, todo mundo está debaixo do reino de Deus. Ele prefere usar a expressão reinado, dizendo assim: todos nós estamos debaixo do reinado de Deus. Esse reinado é inescapável. Mas o Packer vai dizer assim: há um outro aspecto que nós podemos atribuir ao reino, e aí ele foca a ideia de reino mesmo. Ele diz: o reino de Deus tem a ver com o senhorio de Cristo. Ele chama de governo redentivo. Tem a ver com o senhorio de Cristo no coração daqueles que por fé entregaram ao Senhor Jesus a sua lealdade. Neste sentido, Packer vai dizer: nem todos experimentam das realidades do reino. Ainda que todos estejam debaixo do governo e do reinado do Senhor, nem todos provam da alegria, paz e justiça do reino redentivo, porque não conhecem o rei. Não devotaram ao rei a lealdade dos seus corações. Não tomaram parte neste reino por meio da fé. Não entraram neste reino pelos portões da graça. E aí é quando o Packer vai dizer: agora é que esta oração começa a fazer sentido. Há 4 implicações, e não se preocupe, eu vou terminar. O foco do sermão agora é só para que você entenda. Agora eu fiz toda essa rodeia para chegar no miolo agora. Existem 4 implicações para esta oração. Você pode ler sobre isso de forma talvez até mais detalhada na Confissão de Fé. No Catecismo Maior existe uma explicação, na verdade no Catecismo Maior existe uma explicação sobre pelo que estamos pedindo nesta petição: venha o teu reino. Eu quero desdobrá-la do ponto de vista missionário, só para que você entenda e pense, quem sabe, leia e estude sobre isso mais à frente. Mas eu queria que você entendesse o seguinte: a primeira implicação é que esta oração, venha o teu reino, nos convoca a um tipo de conflito, a um embate. A ideia é que existe um reino parasita, que não é o reino de Deus. Existem tiranos espirituais neste mundo. Existe uma conspiração do reino dos homens, que desde Gênesis 3,15 se opõe ao verdadeiro rei e ao seu reino. E a história de toda a Escritura, e você lê a sua Bíblia e você encontra isso, sobretudo no Antigo Testamento, é uma história de guerra, de embate, conflitos. Israel o tempo todo, Deus levanta um Davi, se levantam centenas de Golias.
ora é Nabucodonosor, ora é o rei da Assíria, ora é Senaqueribe, depois vem Nero, depois vem outros déspotas que tentam de alguma forma fazer sucumbir este rei e o seu reino. Essa é a realidade de toda a Escritura. O povo de Deus é um povo que vive em um conflito cósmico. Pensando assim, é importante que entendamos o que é que está por trás desta oração. Aqui nós temos um clamor pelo freio e pela futura destruição do reino parasita das trevas. Nós estamos dizendo assim: Senhor, o reino pertence a Ti, e nós estamos pedindo em nome de Jesus que o Senhor ponha um fim, estanque toda a força deste reino parasita de Satanás no mundo. Para isso é importante que entendamos que quando nos comprometemos com o rei e com o seu reino, nós não estamos nos matriculando para um período de férias, nós estamos entrando numa guerra. E além de empunhar uma bandeira, nós também precisamos empunhar uma espada. Nós não estamos para brincadeira. O Sal da Terra não existe para brincar. Não é um playground de férias. É uma trincheira. A missão cristã sempre foi marcada por dor, por sofrimento, por sangue, por morte, arenas e feras. Para que nós pudéssemos estar aqui hoje adorando ao Senhor, alguém teve que atravessar um oceano, enfrentando seus opositores da sua época, agonizando na alma. Orar venha o teu reino é tomar parte no embate, num conflito cósmico, que sim, irmãos, para nós que temos a esperança do Evangelho, esse embate, esse conflito já está resolvido. Porque em Apocalipse, capítulo de número 5, capítulo 6 especificamente, quando fala dos selos que passaram a ser abertos, fala do grande guerreiro, que saiu montado num cavalo branco, e aí há uma descrição no início do texto, diz assim: e ele saiu vencendo para vencer. Para nós já há essa certeza, ainda que morramos, ainda que matem o nosso corpo, não podem matar a nossa alma, porque o Cordeiro venceu. Eu comecei dizendo isso. Essa batalha, essa guerra já foi deliberadamente vencida em Cristo, por Cristo, na cruz do Calvário, de modo que nós não precisamos mais temer absolutamente nada. Entretanto, precisamos tomar consciência de que estamos em guerra, e que nos envolver na missão do Senhor é tomarmos parte nessa trincheira, que já é vitoriosa para nós, mas não deixa de derramar sangue. Portanto, orar venha o teu reino é dizer: Senhor, nos faça bons lutadores nesta batalha vitoriosa que o Senhor nos chama a ter. Segundo, venha o teu reino é um clamor para que o Evangelho avance mundo afora, porque não há reino sem um rei, e o reino de Deus não chega onde o seu rei é conhecido, apresentado e reverenciado. Portanto, não faz sentido você e eu pararmos aqui numa noite como essa e dizermos: venha o teu reino, saímos daqui emudecidos, vivendo a nossa vida de uma espiritualidade mesquinha e raquítica, achando que está tudo bem. Orar venha o teu reino é dizer: Senhor, nós queremos fazer parte nessa missão de megafonar o teu nome, de declarar o teu nome, dizer quem é o Senhor, o que Ele fez na cruz, o que Ele fez na nossa vida. Nós queremos tomar parte nesta grande proclamação. Alguém já disse assim: olha, pregue, se necessário use palavras. Parece bonito e reforça o argumento em relação ao testemunho, mas não fica por aí. Na Bíblia, a pregação, a proclamação é querisso, é querigmática, é proclamativa, precisa ser verbalizada, gritada, ecoada. Precisamos abrir a boca e dizer assim: olha, como aquele cego: de uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Eu preciso dizer, proclamar, anunciar o que Jesus fez, toda a sua obra, todo o seu ensino, toda a sua pessoa, o plano do Senhor. Nós precisamos dizer para o mundo inteiro. Conta-se a história de um homem que estava trabalhando num campo de arroz,
O missionário chegou ali, pregou o evangelho, pessoas se converteram, inclusive aquele agricultor. Diz que numa conversa, aquele homem disse assim: até onde devemos ir para anunciar Cristo e proclamar a sua glória? O missionário pergunta para aquele camponês que estava no campo, dizendo assim: até onde você deve ir para arrancar essas ramas de arroz aqui? Aí ele falou: até o último pé. O missionário olhou para ele e disse assim: é até o último homem que nós devemos ir para proclamar que o rei venceu. E este evangelho será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações. Sejam testemunhas de mim em Jerusalém, Samaria, Judeia e até aos confins da terra. Venha o teu reino. É uma oração para que nós tomemos parte na proclamação. É uma oração para que nós tomemos parte no embate, conscientes de que esse embate e que esse conflito já está vencido em Cristo, mas é uma consciência de que, Senhor, nós estamos conscientes desta batalha, nos prepara para ela, mas também é um alistamento para a proclamação. Mas terceiro, venha o teu reino, é um clamor e uma oração para que nós sejamos representantes do rei aqui e agora. Eu quero fazer um adendo, só para, antes de tomar como argumento esse terceiro aspecto, é o seguinte: antes de fazer qualquer consideração de que nós precisamos representar o reino e o seu rei, eu quero desmistificar a ideia de que obra social é igual a evangelho. As obras sinalizam o poder do evangelho, mas não é igual ao evangelho. Construa centenas de escolas, hospitais, como era uma premissa da reforma. Abram ONGs, associações, instituições. Deem dinheiro a todos os pobres e faça do mundo um mundo melhor. E o máximo que nós teremos é um inferno mais inteligente. De pessoas que vão viver um pouco mais a sua perdição e depois perecerão eternamente. O que muda a realidade humana não são as condições socioeconômicas, políticas, educacionais. O que muda a realidade do coração humano é o evangelho. O evangelho, e somente o evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Agora vem a parte do argumento. Agora, uma vez que temos o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, nós temos um outro desafio. É para que esse evangelho não se torne verborragia, discurso vazio. E aí há um chamamento para que então, como redimidos em Cristo pelo poder do evangelho, vivamos para sinalizar este evangelho por meio das boas obras, para que os homens, vendo as nossas boas obras, glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Eu costumo dizer que a promoção de justiça e os nossos atos de bondade no mundo são como placas luminosas. Não apontam para si, apontam para uma outra direção. Nunca vi uma placa apontando para si mesmo. Deixa de ser placa, perde o sentido. Quando Jesus fazia sinais e ele curou muita gente, ressuscitou morto, e ele deu uma ressocialização a alguns que viviam marginalizados, fazia parte da política ministerial de Jesus, atender a todos, curar a todos, investir na vida de muitos, fazia parte dessa política ministerial de Jesus. Era terapêutico, ele estava ali, as pessoas gostavam de ouvi-lo, traziam os seus doentes a ele. Mas por que tudo isso? Há um teólogo chamado Verne Potters que ele vai dizer que aquilo eram sinais de redenção. Aquela realidade que estava se estabelecendo eram sinais do evangelho, mas não era o evangelho. Eram sinais que apontavam para o evangelho, mas as placas não são o evangelho, elas apontam para o evangelho. A ideia era que quando alguém visse, por exemplo, um cego enxergando, fossem tomados por um vislumbre do novo mundo, dizendo assim: olha, está vendo isso aqui? É uma amostra grátis do mundo que está por vir. E quando este reino que já está entre vocês for plenamente estabelecido, não haverá mais cegos.
Está vendo esses dentes novos que o sal da terra bota na boca do povo? Tudo lá é um sinal do Evangelho. No novo reino, está dizendo assim, não vai ter ninguém precisando de prótese. Mas enquanto esse dia não chega, nós sinalizamos o reino aqui agora. Está vendo essa careca bonita? Isso é uma peruca, poderia ser um sinal do reino. Brincadeiras à parte, mas o que eu quero que você entenda é que nós não somos chamados apenas para dizer assim: ô meu irmão, Deus te abençoe, vai em paz, não volte mais. Somos chamados para visitar os presos, colocar casaco em quem tem frio, ajudar quem está como moribundo nas ruas, porque Jesus disse assim: eu tive preso, vocês não foram me visitar, tive frio, vocês não me vestiram, tive fome, vocês não me deram de comer. Senhor, quando foi que isso aconteceu? Quando vocês não sinalizaram o Evangelho do reino para estes meus pequeninos. Alguns fazem disso uma teologia e tornam o Evangelho um Evangelho social e colocam em pé de igualdade as boas obras com o Evangelho. Não é isso que nós estamos fazendo, mas nós estamos dizendo que quando o Evangelho nos alcança, ele nos comissiona a sermos embaixadores do reino de Deus e a sinalizarmos em palavras e obras o poder de Deus e demonstrarmos este Evangelho em nós, na face do outro, na vida do outro, até que então o Rei venha e coloque a ordem definitiva nesse mundo. Por fim, venha o teu reino. Há uma quarta implicação desta oração, é um desejo para que o Rei venha. Essa oração é escatologia. Nós estamos aqui e nós estamos dizendo com esta oração: ora vem, Senhor Jesus, porque agora nós vemos os sinais, os lampejos deste reino. A igreja reunida é a maior sinalizadora do reino de Deus, a agência do reino, alguém que o Evangelho, com quem o Evangelho se defronta lá fora, é um sinal do reino, mas não o reino em toda a sua plenitude. Aprendemos que existe o já e o ainda não. Nós estamos no já, mas estamos orando, dizendo assim: Senhor, traz o ainda não para a gente, para que o culto não tenha que ficar só na quarta-feira e no domingo, terça-feira e no domingo. Senhor, nós ansiamos pelo dia em que não estaremos apenas com o povo da várzea, mas com todo o teu povo, reunido, gente de toda tribo, língua, raça e nação. E é ali, meu irmão, é ali que todos os esforços missionários serão validados. A gente vai olhar e vai dizer assim: rapaz, aquele povo deu trabalho, mas pela graça cruzaram o Jordão. Olha quem está ali, Pedro Peixeira. E é naquele dia, quando o reino pleno de Cristo se estabelecer, que os nossos esforços missionários serão revelados. Muita coisa a gente faz aqui, gente, a gente não vê nada. Lembro de William Carey, 7 anos na Índia, trabalhando, nada acontecia. Alguns de vocês, talvez, na primeira experiência missionária, olha, passou uma semana aqui, nenhuma pobre alma se converteu. Portas fechadas, rejeições. Pastor Edson, há tantos anos nessa igreja, foi, voltou. Às vezes a gente olha, muita coisa que não muda, parece dezenas de anos. Os investimentos são feitos e as coisas parecem não acontecer. Mas naquele dia, quando o Rei vier revestido de glória, todos os esforços da missão serão revelados em glória para Ele mesmo. E nós veremos naquele dia que assim, rapaz, como foi bom entrar nessa trincheira, como foi bom sinalizar o reino de Deus, tornando a vida do povo um pouco menos difícil até que o Rei viesse. Até que esse dia chegue, meus irmãos, nós somos desafiados a levantarmos a bandeira, levantarmos a espada, levantarmos a voz e proclamarmos, levantarmos as mãos e servirmos, mas também levantarmos o coração com expectativa e dizermos assim: ora vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos por esse dia. Todos os nossos esforços culminarão naquele dia.
Alguém já disse que a força motivadora da igreja primitiva era a mentalidade escatológica, que Jesus podia voltar a qualquer momento. A gente se esquece disso, mas podia ser hoje. Como é que a gente tem vivido os nossos poucos anos? Vamos orar nesse momento, se puder, colocar-se de pé, vamos colocar o coração diante do Senhor. Eu tenho feito um pacto com a minha própria alma, dizendo que eu não estou disposto a somente existir e não viver. Seria uma decepção para mim passar a minha vida existindo, parasitando nesse mundo e não ter vivido tudo que o Senhor tem para mim. Eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, me gasta, me queima, até que não haja mais absolutamente nada que eu não possa dizer é completamente teu. Talvez seja o momento de você colocar o seu coração diante do Senhor, movido pela certeza e pela esperança, e dizer assim: ó Senhor, ajuda-me a viver as implicações desta oração. Prepara-me, ó Deus, para esta santa batalha que já foi vencida pelo Cordeiro. Me dê, ó Senhor, a palavra de um arauto para proclamar o teu reino e a sua glória. Use as minhas mãos, os meus talentos, os meus tesouros, para sinalizar a tua graça e a tua bondade aqui e agora. E não me deixe perder a expectativa daquele glorioso dia em que estaremos todos reunidos e os esforços missionários do teu povo serão revelados. Enquanto esse dia não chega, peça ao Senhor: Senhor, gaste a minha vida, use a minha vida para o louvor da tua glória, e que não apenas as minhas palavras, mas o meu existir seja um contínuo: venha o teu reino, venha o teu reino, até que então o Senhor venha e ponha tudo em seu lugar. Obrigado pela tua palavra e pelo precioso evangelho, que nos encanta, nos confronta, nos consola, mas também nos enche de alegria e esperança, e que, motivados então pelo evangelho, ó Deus, possamos sair daqui mais constrangidos e mais encorajados. Tudo isso pela graça e para a glória do Senhor Jesus. É a nossa oração para o teu louvor, até que o reino pleno venha, em nome de Jesus. Amém.